Olá, o meu nome é Maria e eu vou contar a minha história para vocês. Há muitos anos a minha filha era tranquila e cheia de alegria, até que um presente sinistro desencadeou um pesadelo terrível que assombrou a minha família. A minha filha, de apenas 7 anos, inocente e cheia de vida, se tornou vítima de uma entidade maligna que eu não conseguia entender. Tudo começou quando a minha irmã, uma mulher invejosa que havia tentado em vão engravidar por anos, veio nos visitar. Ela trouxe com ela um presente enfeitado. Era uma boneca antiga e perturbadora. A boneca tinha os olhos vazios que pareciam penetrar a alma e um sorriso retorcido que me deixou com um arrepio na espinha. A minha filha, no entanto, ficou encantada com a boneca e não largou mais. Logo após a chegada da boneca, coisas estranhas começaram a acontecer em nossa casa. A minha filha começou a agir de maneira diferente. Era como se outra personalidade tivesse tomado conta dela. Os seus olhos, uma vez cheios de inocência, agora exibiam uma escuridão profunda que me deixavam gelada. Ela falava com uma voz estranha, murmurando palavras que eu não conseguia entender, e tinha acesso de raivas constantes. A minha angústia crescia a cada dia, pois parecia que a minha filha estava se afastando de mim e eu não conseguia fazer nada para ajudá-la. A atmosfera em nossa casa ficou pesada, como se estivéssemos sendo observados por algo invisível, mas profundamente maligno. Desesperada, eu comecei a buscar por ajuda. Eu consultei médicos, psicólogos e até mesmo líderes religiosos, mas ninguém parecia compreender a gravidade da situação. Foi então que um velho sacerdote me procurou, trazendo consigo um verdadeiro conhecimento sombrio sobre a entidade que havia se apossado da minha filha. Ele me contou a verdade terrível. A minha irmã, consumida pela inveja e pelo desejo da maternidade que nunca foi realizado, havia feito um pacto com força das trevas para trazer sofrimento à minha família. A boneca era um artefato amaldiçoado, um portal para o mundo demoníaco. Determinados a salvar a minha filha, o sacerdote e eu nos unimos em uma batalha espiritual. Reunimos também familiares e amigos e começamos a rezar com fervor, procurando a proteção divina. Finalmente decidimos então queimar a boneca. Enquanto as chamas consumiam o objeto, sentimos uma presença maligna se agitar e a casa toda tremeu como se estivesse sendo sacudida por uma força sobrenatural. Após a queima da boneca, um silêncio se abateu sobre nós. Lentamente, a minha filha começou a voltar a si, os seus olhos recuperando a luz e a sua voz voltando ao normal. Um alívio profundo tomou conta de mim, sabendo que finalmente estávamos vencendo a batalha contra as forças das trevas. Naquela noite, a casa tremeu uma última vez e uma aura sombria que nos assombrava se dissipou. Sabíamos que o demônio havia sido derrotado e que finalmente estávamos seguros. A minha filha estava a salva e a paz começou a retornar à nossa casa. Essa experiência sombria deixou cicatrizes profundas em minha família, mas também nos tornou mais fortes e unidos. Jamais esquecemos as noites aterrorizantes que vivemos, mas também nunca esqueceremos o poder da fé. Nos mudamos e eu me afastei definitivamente de minha irmã. Desde então não tenho mais contato e nem quero. Eu quase fiz uma loucura contra ela a ponto de pensar em tirar a vida dela, mas eu resolvi entregar nas mãos de Deus e sei que o castigo dela será pesado. É com o coração hoje aliviado que eu venho contar a história aterrorizante que a minha família enfrentou. Tudo começou quando nos mudamos para uma casa que, à primeira vista, parecia ser o lugar perfeito para construir as nossas memórias. A minha filha, de apenas 5 anos, começou a falar sobre seu novo amigo imaginário, um garotinho que ela chamava de Caleb. Inicialmente não pensei muito sobre isso, afinal, é comum que as crianças tenham amigos imaginários para brincar. Mas logo eu percebi que havia algo estranho acontecendo. A minha filha passava horas trancadas em seu quarto, cochichando e rindo como se estivesse interagindo com alguém. À noite eu podia ouvir sussurros vindo do quarto dela,
e quando eu perguntava com quem ela estava falando, ela respondia com naturalidade que estava conversando com um tal Caleb. À medida que o tempo passava, as coisas ficaram mais perturbadoras. A minha filha começou a agir de maneira estranha, fazendo desenhos sombrios e falando coisas que não faziam sentido. Ela dizia coisas sobre lugares escuros e parecia estar sendo influenciada por algo que eu não conseguia entender. Certa noite acordei com um arrepio na espinha ao ouvir a minha filha conversando no quarto dela. Quando entrei, eu encontrei ela sentada na cama, olhando para o canto do quarto e rindo de uma maneira doentia. Ela sussurrava palavras que não faziam sentido e sua voz não era dela. Foi então que eu percebi que algo terrível estava acontecendo. Eu decidi então procurar por ajuda e entrei em contato com um padre que era conhecido por lidar com casos sobrenaturais. Quando ele chegou, eu senti uma aura pesada no ar. Era como se o mal estivesse enraizado na própria casa. O padre realizou um ritual de exorcismo e durante o processo, a minha filha se contorcia e gritava de maneira aterradora. A voz que saía dela não era mais a voz de uma criança, era uma voz grossa e assustadora. O padre lutou contra o espírito maligno que havia se apossado de minha filha, invocando o nome de Deus e usando palavras antigas de exorcismo. Finalmente, após uma luta intensa, eu senti a presença maligna enfraquecer e finalmente deixar o corpo de minha filha. Ela então caiu em meus braços, exausta e confusa, mas finalmente estava livre. Depois desse evento traumático, decidimos então investigar mais sobre a história da casa. E aí descobrimos que a casa havia sido construída sobre um antigo terreno que era um cemitério abandonado. Os restos mortais haviam sido removidos há muito tempo, mas a energia sombria permaneceu no local. Para garantir que ninguém mais sofresse, decidimos então demolir a casa. Quando as paredes começaram a cair, sentimos como se um peso enorme tivesse sido retirado de nossos ombros. A casa caiu em ruínas, levando com ela as memórias assustadoras que vivemos. Hoje, a minha filha, graças a Deus, está bem, mas as cicatrizes emocionais persistem. Essa experiência nos mostrou que o mundo é mais complexo do que imaginamos e que forças obscuras podem se esconder nos lugares mais inesperados. Eu rezo para que ninguém mais tenha que passar pelo que passamos e espero que, ao compartilhar a nossa história, possamos alertar outras pessoas sobre os perigos do desconhecido. Eu vou contar um fato para vocês que vocês não vão acreditar a que ponto um ser humano pode ir por causa de coisas tão bestas. Eu nunca pensei que minha vida e a de meu filho de 10 anos seriam viradas de cabeça para baixo por uma briga tão trivial, algo tão insignificante quanto uma lata de lixo virada na calçada. Muito bem, mas foi assim que tudo começou. Tudo começou quando meu filho, um menino de 10 anos, como eu disse, estava brincando na frente da casa e acidentalmente derrubou uma lata de lixo que pertencia à nossa vizinha. Ela era conhecida por ser reclusa e estranha, e parecia ter uma certa obsessão inexplicável por manter a sua calçada perfeitamente arrumada. No entanto, a reação dela foi muito além do que poderíamos imaginar. Ela veio até nós com um olhar cheio de ódio. Os seus olhos pareciam penetrar a minha alma enquanto ela proferia palavras amaldiçoadas que ecoaram em minha mente como um pesadelo. Ela começou a falar sem parar, e por mais que eu tentasse conversar, ela não parava, por vezes falando palavras estranhas que eu não entendia. Ela então invocou uma maldição com uma risada sinistra, e no momento que ela terminou, senti um calafrio percorrer o meu corpo. Desde então, nosso filho começou a mudar. Os seus olhos, uma vez cheios de brilho, tornaram-se vazios. Ele começou a agir de maneira estranha, falando em uma voz que não era dele, como se outra presença estivesse dentro dele. Ele começou a ter acessos de fúria descontrolado, gritando palavras obscenas que nunca teriam vindo de sua boca. Desesperada, eu fui até a vizinha e implorei para que ela desfizesse a maldição, mas tudo que ela fez foi rir. Uma risada que gelava o meu sangue. Era como se ela estivesse se alimentando do nosso sofrimento. Ela zombava de mim, dizendo que a maldição só seria quebrada quando ela quisesse.
A situação estava ficando insuportável. O nosso filho estava sendo consumido por uma força maligna que parecia cada vez mais forte. Eu me ajoelhava e orava todas as noites pedindo a Deus para nos ajudar, mas nada parecia funcionar. A presença sombria dentro do meu filho só ficava mais forte e eu sentia que estávamos perdendo para sempre. Foi quando, um dia, algo incrível aconteceu. Eu recebi a notícia de que essa vizinha tinha falecido em um acidente de moto. A princípio, confesso que eu fiquei chocada, mas depois eu percebi que a presença maligna que havia tomado conta do meu filho começou a enfraquecer. Os seus acessos de raiva diminuíram e os seus olhos começaram a recuperar o brilho perdido. Eu percebi então que Deus havia ouvido as minhas preces e intercedido por nós. A maldição parecia ter se dissipado junto com a morte da feiticeira. O meu filho estava voltando para mim e senti uma mistura de alívio e gratidão que palavras não podem expressar. Essa experiência sombria deixou cicatrizes profundas em nossa família, mas também nos mostrou o poder da fé e da intervenção divina. Ainda hoje não conseguimos entender completamente o que aconteceu, mas sabemos que enfrentamos uma força maligna que só foi vencida graças à proteção de Deus. A morte da vizinha, de certa forma, nos libertou do pesadelo que ela havia desencadeado e nos trouxe de volta a paz e a esperança. Olá! Alguns dizem que o sobrenatural é besteira, que ele não existe. Pois bem, eu vou compartilhar a minha experiência e o sofrimento que minha filha passou na época. Eu nunca pensei que a minha vida viraria um pesadelo tão terrível e sombrio até que minha filha de 15 anos, que eu amava e protegia com todo o meu coração, se tornou vítima de uma força maligna que estava além da nossa compreensão. Tudo começou quando ela encontrou uma boneca velha e estranha no sótão de nossa casa. Eu nunca tinha visto aquela boneca antes e a sua aparência era perturbadora. Os seus olhos eram escuros e ela tinha um sorriso sinistro que parecia se mover conforme eu a observava. No entanto, a minha filha parecia fascinada por ela e a trouxe para o quarto. Foi a partir desse momento que tudo começou a mudar. A minha filha, uma vez alegre e extrovertida, se tornou reclusa e começou a agir de maneira estranha. Ela passava horas trancada em seu quarto, murmurando palavras incompreensíveis e se comunicando com algo que eu não podia ver. Eu tentei até conversar com ela e entender o que estava acontecendo, mas ela se afastava de mim como se estivesse sob o controle de algo maior. A sua personalidade começou a mudar drasticamente e eu podia sentir uma presença sombria em nossa casa. Era como se algo tivesse se apossado dela, algo que eu não podia combater. A angústia e o medo me consumiam a cada dia. A minha filha estava se perdendo diante dos meus olhos e eu não sabia como ajudá-la. Eu procurei a ajuda de especialistas, mas ninguém parecia compreender a gravidade da situação. As noites eram as piores, pois eu ouvia passos arrastando-se pelos corredores e vozes ecoando pela casa. Eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. Então, através de pesquisas, eu descobri que a boneca que a minha filha encontrou poderia ser a causa de todo esse tormento. Então, procurando com muito custo, eu encontrei a boneca escondida embaixo da cama dela, e a sua presença era sufocante. Foi nesse momento que eu percebi que a boneca estava ligada a alguma entidade maligna que estava controlando a minha filha. Movida por uma raiva, eu peguei a boneca e a levei para fora até o quintal. Eu coloquei ela no chão e rezei com todas as minhas forças, pedindo proteção divina e ajuda para libertar a minha filha daquele mal. Então, finalmente, eu decidi queimar a maldita boneca. Enquanto chamas consumiam aquele objeto, eu sentia uma energia sombria se dissipando. Era como se algo estivesse sendo libertado. No momento em que a boneca foi reduzida a cinzas, uma sensação de alívio tomou conta de mim. Eu corri para o quarto da minha filha e encontrei-a deitada na cama, como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo. Os seus olhos estavam claros novamente e ela me olhou confusa e com medo. Hoje, olhando para trás, ainda me arrepio ao lembrar daquela época terrível.
A queima daquela boneca parece ter quebrado o domínio dessa entidade maligna sobre a minha filha, mas a memória desse pesadelo sempre estará com a gente. Então, amigos e amigas, fiquem atentos com o que o seu filho ou a sua filha aparecem na casa de vocês. Seja um presente ou algo estranho, muito cuidado. Vocês não fazem ideia do que pode estar entrando na casa de vocês. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa noite.